E aí, meu povo, como prometido, eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar como fazer tons de pele, mas nesse caso vai ser ainda mais, digamos, especial, porque você não vai precisar de um kit de giz grande, só precisa de um pequeno que é o de 12 cores. Então, vamos lá. Bom, para começar, eu aconselho você acessar o link que está na descrição e lá vai ter esse papel que eu estou usando já pronto com todas as misturas, a numeração do giz e tudo explicado de forma assim mais resumida. Como eu resolvi escolher uma paleta limitada de 12 cores, vocês vão ver que vou apenas usar cores que tem nesse kit de 12, portanto a gente não vai ter tanta variedade de tons de pele, mas eu vou te mostrar como utilizar tendo uma paleta limitada. Portanto, eu comecei utilizando o tom de salmão claro como base e depois eu passei o laranja e depois esfumei com ele. E na opção ao lado, você vai ver que eu esfumei ele com tom de branco. Então, quando eu utilizo o tom de salmão, ele não altera a saturação da cor, ele mantém uma cor forte e bem saturada. Já utilizando o giz branco para esfumar, por último, ele tira um pouco dessa saturação, tornando a cor mais puxado para o tom pastel e com menos saturação, como eu já disse. É bem simples de entender. Se você acessar o link, você vai poder ver a folha escaneada, essa que eu estou utilizando ali no vídeo, e você vai ver a explicação de como eu fiz, de forma bem resumida, mas dá para entender muito bem. Essa parte eu utilizei o tom cor verde e depois eu vim com a vermelha por cima, porque vocês provavelmente sabem que quando a gente mistura o verde com o vermelho, ele dá um tom de marrom, e isso funciona também com giz pastel oleoso. Claro, você vai ter que esfumar, tal, vai ter um trabalhinho a mais do que você teria se você tivesse já o tom de marrom exato. E por que eu fiz isso? Esse kit, ele vem com marrom, porém não é um marrom tão assim, meio que chocolate, sabe? Esse tom. Então, para ter esse tom mais fechado, eu optei por fazer o verde com vermelho. Optei não, né? Não tinha muito por onde fugir, como eu já disse. É um kit de 12 cores, então é bem limitado. E o marrom que tinha, ele era um marrom mais aberto. Bom, eu vou acelerar um pouquinho, mas resumindo, movimentos circulares para ir mesclando bem as cores, sem forçar muito a mão, quero dizer, sem colocar muito peso. Essa parte do vídeo, nada mais nada menos, foi meu celular que parou de gravar. Aí eu fiz esses tons de roxo e lavanda e não filmou, então eu tô fazendo de novo nessa folha à parte, mas é o mesmo processo, o mesmo tom que eu fiz na folha, digamos, oficial. E como vocês devem ter notado, eu esfumei o primeiro com um tom de salmão, porque eu usei o salmão como base. Isso não é uma regra, como eu faço. Então, eu faço assim, que eu uso como base, eu uso para esfumar depois, que seria a mistura final.
para mesclar as cores. Então, quando eu uso marrom, eu vou esfumar com marrom. Mas, como eu estou ensinando com um branco também, esfumar com branco, para ficar com menos saturação, então essa regra, claro, não se aplica. Eu nunca começo com branco. Branco só utilizo para isolar as áreas de luz e para esfumar. Nunca uso ele como base, então eu queria comentar isso, para esclarecer melhor como eu faço as cores. Mas claro, como não é uma regra, então é meio que no olhômetro, sabe? Quando eu, por exemplo, eu começo com azul ou com roxo, é porque eu já quero deixar aquela área bem escura, porque eu uso esses tons azul ou roxo para escurecer as outras cores. Então sempre é uma questão de percepção. Se eu quero uma área muito escura, eu já começo com esses tons escuros. Quando eu quero um tom de pele, dependendo desse tom de pele, eu começo com salmão ou com marrom ou até com laranja. Então é uma questão de percepção, não tem como eu ditar uma regra aqui. Mas basicamente, tons de pele negra eu vou utilizar assim o marrom, o azul, o roxo, são as cores que eu mais utilizo. E para aquela pele negra mais fechada, retinta, eu uso esses tons. Agora uma pele negra mais aberta, eu até acrescento o tom de laranja, amarelo, ocre, marrons claros. Então depende do que você deseja, né? Se for um retrato de pele branca, eu vou utilizar muito o salmão, os tons de rosa, vermelho, laranja, amarelo também. Testando, né, para ver o que vai gerar a mistura. Bom, vocês notaram que tem essas bolinhas em cima da bolinha principal, que é da mistura. E cada uma delas representa as cores usadas e na ordem que foi usada. Então, vai ser meio que como um guia para você reproduzir as cores que eu fiz nesse vídeo. E, claro, você fazer as suas próprias misturas. Fica a dica. Acesse o link para você ver. Não deixa de conferir. Aliás, você nem vai precisar fazer o download. Você só precisa acessar o link que você já consegue ver. Então não vai nem ocupar a memória do seu celular ou computador. Enfim, não sei qual meio que você está assistindo isso. E basicamente é isso que eu tenho a dizer. Eu fiz uma aula sobre o círculo cromático e eu acho que seria até interessante você assistir, não porque é meu, você pode procurar de outra pessoa ou pesquisar no Google, mas é importante que você entenda o círculo cromático para você obter outras cores, tendo uma paleta limitada. Então é bem importante, até em questão de harmonização da sua pintura, da sua arte. E é isso, gente. Espero ter agregado. Críticas, sugestões, dúvidas, escreva seu comentário abaixo e é isso. Abraço.